Boa noite mais uma vez. Como disse, agradecer aqui a presença da nossa convidada e todos os presentes para mais um webinar da PWN Luanda, o segundo do ano. Para quem não é membro, deixa-me dizer que a PWN é uma associação sem fins lucrativos, que está associada à PWN Global, que tem presença em mais de 30 cidades. Nós somos a primeira representação em África, vamos a caminho do terceiro ano. No ano passado comemoramos aí, celebramos o nosso segundo ano. E PWN significa Professional Women Networking, e que espelha justamente qual é o nosso propósito, que tem a ver com ajudar as mulheres a alavancar o seu profissionalismo. E isto acontece por meio de ações que ajudam a potencializar o seu networking. Fizemos também por meio de programas de desenvolvimento profissional, o nosso programa de disrupção, temos programa de mentoria, decorre nesse momento o programa de neuroliderança, e também realizamos eventos como esse, webinars e também workshops presenciais. Bom, quem quiser quem quiser fazer parte e juntar-se a nós como membro, pode entrar no nosso site, depois vou deixar o link aqui no chat, e fazer a sua inscrição, e depois alguém vai entrar em contato para dar todas as diretrizes. E vamos ao nosso segundo webinar do ano, como disse, e hoje temos como convidada Maria Iracelma dos Santos. Acredito que o nome não diga muita coisa para muita gente, porque a Maria Iracelma é conhecida maioritariamente por mim como a nossa Marita Vênus. Marita Vênus, que fez muito sucesso, lembra-me só a época, acho que foi os anos de 2000 e... Bem É no a início dos anos década de 2000, 2000. e exatamente, sucessos como Vai e Vem, Saudade, que deixam saudade realmente. Estamos aqui com a Iracelma. Já agora agradecer pela presença, por ter aceito o convite da PWN, para abordar aqui um tema super interessante e importante, que não tem idade para abordar, nem para aprender mais e aumentar o conhecimento a respeito. Que tem a ver com como criar, não é, hábitos de leitura. Dizer que, apresentando um bocadinho a Iracelma, é mãe de duas lindas meninas, é formada em economia, é ativista pela inclusão, é formadora também, e é ativista pela inclusão e igualdade. É ativista pela inclusão, igualdade e diversidade. Tem tudo a ver também com a PWN Luanda e faz parte desta comunidade fazem parte mentes pensantes que veem nos livros um verdadeiro mestre mudo. De que comunidade estamos a falar? A Iracelma vai, vai na primeira pessoa abordar a respeito, mas é uma comunidade interessante e que todos vamos ter a ganhar com o seu surgimento aqui na nossa sociedade. E vou passar agora a palavra a Iracelma para, mais uma vez, apresentar-se com maior detalhe e abordar aqui o nosso tema. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Isabel. Espero que me estejam a ouvir bem. Boa noite a todos os participantes. Primeiramente, eu quero agradecer à PWN pelo convite, que muito me honra, porque é uma plataforma que eu admiro, acompanho, e tudo, para mim, tudo que serve para promover mulheres, para empoderar mulheres, para desenvolver competências das mulheres, é muito, muito, muito bem-vindo. Como a Isabel bem fez a apresentação, eu sou Maria Iracelma dos Santos, para muitos Marita também, nunca vou deixar de ser a Marita. Sou economista, sou sim também ativista social, formadora, e falamos de uma comunidade que é uma comunidade nova, que é uma comunidade de saber, que é a minha iniciativa, no caso, que é a Bookshop, que pretende reunir pessoas de todas as idades à volta da leitura e do aprendizado.
Quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que é o hábito de leitura, não é? A criação, no caso, de hábitos de leitura, porque os livros são mestres, são companheiros, permitem-nos viajar, permitem-nos aprender em silêncio, desenvolvem a criatividade, pensamento crítico, e pode parecer que não, mas unem as pessoas. Os livros unem muita gente. E exatamente hoje vamos abordar este tema e quero partilhar com todos, vou contar com as vossas contribuições também, no fim da minha apresentação. Indo diretamente ao tema, como criar hábitos de leitura. Eu tenho uma técnica, um método que eu comecei a usar com as minhas filhas, que depois também apliquei em mim mesma, porque havia coisas que eu ainda não tinha desenvolvido, e ele tem 5 passos. Começa com, para criar hábitos de leitura, acredito que o primeiro passo seja criar uma lista de livros. Normalmente no início do ano, ou pode ser quando a pessoa iniciar, escolhe os livros que pretende ler, cria uma lista. O meu método é o seguinte: primeiro, para a lista, eu escolho livros sobre temas que me interessam. Neste momento, eu estou muito virada a temas de parentalidade. Então, o início da minha lista são temas de parentalidade, sobre juventude, sobre ensino um pouco. Depois, vou para os interesses ou aquilo que tem a ver com a minha área de atuação: economia, finanças, sustentabilidade. E no final, passo aquilo que são as recomendações, os best-sellers, aqueles livros que vejo na página das outras pessoas, nos outros book clubs. Depois, criar uma rotina. Uma rotina que nós devemos estabelecer um horário certo em que possamos realmente nos dedicar à leitura. Há quem tenha um pouco de tempo de manhã, há quem tenha tempo no final do dia, há quem só tenha tempo, por exemplo, ao fim de semana. Há quem leia ao sábado, há quem tira a manhã de sábado para ler. Então, vai criar a sua lista e depois vai definir um horário, uma rotina para ler. A seguir, o que é muito, muito importante para criar hábitos de leitura é a consistência, porque nós temos uma lista de livros, temos o horário próprio para ler, então devemos cumprir esse calendário, este horário estabelecido. Se nós lemos às 9 da noite, então é sagrado aquele momento para nós, porque a criação de um hábito requer isso, não é? Disciplina, consistência, e temos de dar sempre continuidade àquilo que é o nosso plano. A seguir, algo que eu comecei. Iracelma, Sim, peço desculpa me interromper. Queria confirmar com toda a sala, se conseguem ver a apresentação, eu vejo. está a ser partilhada. Sim, Conseguimos, sim, conseguimos, eu vejo. Ok, boa, boa. Pode boa, seguir, Iracelma. perfeito. Exatamente. O quarto passo é algo que eu comecei a fazer recentemente, que é criar um diário de leitura. É excepcional. Por quê? Porque nós vamos tomando notas sobre as frases, aquelas passagens interessantes. Eu tenho até páginas só para palavras novas, porque cada livro enriquece o nosso vocabulário. É uma coisa impressionante. E esse diário de leitura depois passa a ser um objeto de consulta, porque essas passagens vamos utilizar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É excepcional. O último passo, não menos importante, é participar em grupos de leitura. Parece que não, mas partilhar, trocar opiniões, trocar experiências. Em inglês há um termo muito bonito que é sense of belonging, que é o sentimento de pertença. Nós, seres humanos, gostamos de nos sentir enquadrados numa comunidade, num grupo, e a leitura faz muito isso. Há muitos grupos online para todos os géneros, todos os estilos de leitura. Há grupos presenciais. Se quer criar hábito de leitura, realmente aconselho a que se enquadre numa comunidade, porque vai poder comparar, vai poder trocar ideias e vai poder manter a consistência naquilo que é o seu plano de leitura.
e mais uma vez reiterar que para criar hábitos de leitura é mesmo necessário disciplina, programação, organização e, acima de tudo, comunicação. Devemos começar sempre pequeno. Se não temos costume, vamos escolher um livro menos volumoso, vamos escolher um texto de nosso interesse e vamos começar por aí, aos poucos. Não precisamos ler 10 páginas logo no primeiro dia. Se lermos uma página, está muito, muito, muito bom, porque criar hábitos leva tempo. Há quem devore livros já há muitos e muitos anos, mas há quem vá começar agora. E para essas pessoas, eu recomendo que vão mesmo despacito, não é? Passo a passo. Escolham títulos menos volumosos, escolham um horário que seja compatível também com o vosso horário laboral, com os vossos compromissos familiares, sem sobrepor nenhuma atividade e sem descurar também a importância daquilo que é a leitura, porque é todo um mundo maravilhoso que fica à nossa disposição, que fica nas nossas mãos e que nós podemos desfrutar dia após dia, livro após livro. É uma coisa assim fantástica. E isso é válido desde crianças, adultos, profissionais, até porque há profissões que requerem muita, muita mais pesquisa, não é? E então, se tiver já esse hábito criado, se tiver a sua rotina, se tiver a sua lista, se tiver até se calhar alguns livros já de consulta, por exemplo, eu tenho alguns livros que são de consulta, que eu tenho sempre perto de mim, qualquer situação, eu vou lá procurar e vou ter. E então é um incentivo muito grande para desenvolver competências profissionais em todo tipo de profissão, em toda a área de atuação, para desenvolver competências a nível escolar, as crianças, para criarem um vocabulário mais rico, para conhecerem outras paragens sem sequer sair, não é? Do mesmo lugar. Eu acredito que os livros, a leitura, têm este papel extraordinário e podemos todos beneficiar, sim, senhora, começando aos poucos. Acredito que todo mundo pode se tornar um leitor assíduo e descobrir exatamente quais são ou qual é o estilo que mais aprecia, quais são os autores que mais gosta, porque todo mundo tem as suas coisas favoritas, não é? Temos as músicas favoritas, temos os nossos passatempos. Então, a leitura é um hábito muito bom e muito importante de se ter. Recomendo a todos que tenham em consideração este método que eu apresento. Entretanto, caso tenham algumas questões, a Isabel vai coordenar e eu estou aberta às vossas questões. Obrigada. Muito obrigada, Iracelma. Acho que foi. Não poderia ter uma partilha mais simples e clara e, e completa, posso assim dizer, porque no fundo é realmente aquilo que precisamos para criar qualquer hábito, né? Podemos generalizar e criar o hábito de leitura realmente tem um impacto muito, muito grande. Conforme disse a Iracelma, estão abertas as questões. Eu tenho algumas já aqui por fazer, que acredito que vão ajudar também a enriquecer aqui o nosso momento. Tem aqui alguns comentários já no chat. A Júlia diz-nos que ler é isso, viajar. É realmente viajar sem sair do mesmo lugar, como disse a Iracelma. Então estão abertas as questões. Deixa-me ver aqui se temos mãos no ar. Por enquanto ainda não. Então eu vou começar fazendo a minha primeira questão, que tem a ver com. Gostava de saber a opinião da Iracelma, por ser mentora dessa comunidade. Acredito que notou no nosso contexto um certo déficit, né? Relacionado a hábitos de leitura. Gostava de saber de si como é que descreve esse hábito aqui, atualmente. Qual é a sua visão desse hábito
atualmente, se vai melhorando, e se temos uma perspectiva boa para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, conforme vai vendo a evolução deste hábito aqui na nossa sociedade. Obrigada, Isabel. Essa questão é muito, muito pertinente. Eu criei essa comunidade realmente porque online há muitas lojas de venda de livros, temos algumas livrarias também em Luanda, mas falta depois aquela parte que une as pessoas. Nós temos aí o livro e temos aqui a pessoa, mas então onde é que está o link? O que é que nos vai unir? Como é que nós vamos estar em sintonia? E eu sentia muito falta disso. A minha perspectiva, eu acredito que eu vejo dois âmbitos. Por exemplo, eu vejo o âmbito das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 10 anos que está no quinto ano e eles têm leituras obrigatórias, mas ela também já tem os seus autores favoritos. E facilita muito porque nós aqui em Luanda já temos acesso a livros. Quando eu tinha 10 anos, acho que havia uma livraria e para a minha idade, a minha faixa etária na altura, não havia livros. E quando eu tivesse um livro em mãos, era uma coisa assim fantástica. Eu acredito que sim, as pessoas estão mais interessadas, as pessoas pesquisam mais, até porque cada vez as competências são mais dinâmicas e nós estamos sempre a estudar, sempre a aprender. Eu acho que é positivo e vai crescer, vai sim. Muito bom. Ainda na senda desta questão, gostava de saber de si também, o que é que acha que motiva os angolanos, fora essa limitação que existia há alguns anos atrás, né? Que é a ausência do acesso a livros, a um preço também vamos considerar razoável, porque feliz ou infelizmente ainda temos isso como limitação, como dificuldade. Mas nessa senda, o que é que acha que motiva os angolanos a lerem regularmente ou a pensarem em criar esse hábito de leitura? Eu acredito que nós, os seres humanos em geral, agimos ou aprendemos por exemplo. E é muito importante que nós estejamos num meio em que haja pessoas que se dediquem à leitura, desde a família, à escola, aos nossos pares, amigos, colegas. E quando tu vês que há 2, 3 pessoas dedicadas à leitura, por mais que a pessoa pareça indiferente, vai se aproximando, vai ter a curiosidade, vai ter aquele interesse. Então é muito importante o tal tema da comunidade, porque todas as pessoas que nos rodeiam são uma grande influência. E o hábito da leitura pode parecer que não, é fortemente influenciado pelo meio em que nós estamos inseridos. É verdade, somos mesmo, o ser humano em si é realmente movido a exemplo, por mais que se aconselhe, que se diga, é realmente isso que acontece. Temos Constantino, temos Constantino com a mão levantada. Constantino, esteja à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Perfeitamente. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, assim é que está correto. Olha, leitura. Primeiro saudar a convidada, abordagem muito sintética e direta ao ponto. Acho que, no fundo, quando nós também lemos e cultivamos isto no verdadeiro sentido da palavra, conseguimos transmitir as ideias em menos tempo e com a máxima assertividade, né? E aqui ficou isto patente. Leitura. Eu costumo dizer que eu não teria a dimensão cultural que tenho se não fossem os livros que li e as comunidades também de que participei. A leitura não tenho mais uma pergunta, é mais uma partilha de experiência também em relação a este mundo apaixonante da leitura. É assim mesmo que eu classifico. Eu cheguei à leitura muito por conta do que eu via na rádio também. Eu via rádio enquanto miúdo e aqueles programas infantis tinham sempre alguma sugestão de leitura a meio, né? Então foi por essa via que eu fui cultivando os hábitos de leitura, mas hoje
a própria leitura acompanha-me porque consigo mais facilmente abalizar-me à volta daquilo que se passa na minha área de atuação profissional e de formação académica. Julgo que quando nós temos a leitura connosco, visualizar soluções para os grandes temas que nós temos no dia a dia é muito mais simples. Uma pessoa que lê é uma pessoa que tem a visão alargada, é uma pessoa que consegue conviver em vários contextos, afinal de contas tem aqui um leque de conhecimentos também variados, e isso permite a que consigamos mais facilmente contextualizar a nossa atuação no meio em que estamos. Então, sim, eu acho que não tem como viver de forma sustentável sem ler, e ler não só na perspectiva de estarmos parados de frente a um livro, mas ler na perspectiva de procurar entender. E as comunidades é que nos trazem essa visibilidade ou essa faceta da vida da leitura. Nós não estamos num grupo em que temos pessoas que cultivam os mesmos hábitos que nós, e aqui o hábito de leitura ele é muito prazeroso, sim, mas em algum momento podemos perdê-lo também facilmente, é vulnerável, né? Pelo menos acontece com as pessoas que têm estado a interagir. Então, quando nós não cultivamos essa cultura como tal, e cultivá-la é procurarmos vários géneros também para irmos ler, então, se calhar, uma dica, se me permitem aqui partilhar, o que me faz manter a rotina de leitura em dia, vou assim dizer, é exatamente os géneros que eu leio. Não dá para lermos só a nossa área de especialidade, nós temos que ir fazendo um mix. Agora, por exemplo, em que se fala muito da inteligência artificial e essas coisas, é bom também procurar dedicar um pouco, ler alguns artigos e, naturalmente, muita literatura como tal, na clássica mesmo, como se diz, e nós somos um país muito rico nesse sentido, né? Então, a Pepetelas, onde há aqui, e onde há aqui principalmente eu gosto muito, faz todo sentido começarmos a ler estes autores também, porque, no fundo, mostram-nos um pouco aquilo que é a forma como nós culturalmente nos portamos. Porque também se fala muito de leitura numa perspectiva só de clichê, de ler, olha, tens que ler o livro do Barack Obama, da Michelle, não que não seja interessante. É interessante lermos estes livros, mas temos que ter também contato com os nossos artistas, com os nossos escritores, aqueles que observam a nossa realidade e sobre ela postulam ideias novas ou refinam ideias já existentes, né? Então, pronto, partilhando aqui a minha experiência com a leitura, tem sido muito bom, costuma reciclar, como costumo dizer também, o estado de espírito, e vou conhecendo cidades, pessoas, através dos livros. Quando a gente lê alguma coisa como O Terrorista de Berkeley, por exemplo, de Pepe Tela, nós revivemos momentos da universidade. Quando a gente lê os da minha rua, do Onjaki, a gente consegue perceber um pouco mais como é que o angolano se comporta. Isso nos faz viver as situações do dia a dia com um sabor diferente. Então, ler a viver e viver a ler, costumo dizer. Obrigado. Queria partilhar essas notas aqui. Obrigada, obrigada. Muito, muito, Obrigado. muito, muito bom. Constantino partilhou aqui da sua experiência e também dicas muito, muito boas e muito interessantes, que acredito que vão fazer diferença na vida de todos nós a partir de agora, né? Pegando aqui num ponto que o Constantino abordou sobre autores angolanos, qual é a perspectiva que a Iracema tem relativamente ao leque de autores angolanos, aquilo que é o nosso acervo atual, em termos de escritores angolanos, em termos de livros angolanos? Qual é a visão que tem a respeito? Obrigada, Isabel. É exatamente, o Constantino tocou num ponto muito importante. Nós temos autores clássicos, temos grandes, diria, monstros da literatura, aqui a nível de Angola, desde Agostinho Neto, Pepe Tela, Onjaki. Eu sinto muita falta de literatura infanto-juvenil angolana, para que as nossas crianças, os nossos jovens se possam relacionar com aquilo que leem, porque eles acabam por ler muita coisa estrangeira que pouco tem a ver com a nossa realidade. Seria muito bonito eles poderem ter acesso a autores deste género. Temos visto crescer ultimamente autores com livros de caráter profissional, livros acadêmicos, muitos mesmo, desde a área da economia, área jurídica, acho que é campeã.
temos muitos, muitos títulos e orgulha-me muito poder ver um livro jurídico angolano, poder pegar num livro de análise financeira de um autor angolano, ter um Rui Malaquias, para mim isso é extremamente importante e impressionante e motiva-nos a todos. Quem sabe amanhã a Isabel pode escrever um livro, eu posso escrever um livro e já estamos a ver que isso é possível. A perspectiva é exatamente isso. O mundo é global, o mundo é aberto, os nossos autores também já vendem lá fora e a perspectiva é crescer, realmente a perspectiva é crescer. Muito bom. Temos a Sofia Chaves aqui com a mão levantada. Sofia, boa noite, esteja à vontade. Boa noite, Isabel. Maria, uma das perguntas que eu queria aqui, disse que tem aqui a comunidade do Bookshop. Como é que nós, que gostamos de ler, podemos fazer parte da comunidade? Como é que é difícil motivar essa comunidade? Sabemos que é sempre difícil manter aquela chama. Quais são as dicas que a Maria faz para manter essas chamas dos viciados na leitura? E uma segunda pergunta é, na sua opinião, como é que as escolas, porque eu acho que a leitura deve ser começada desde muito tenra idade, como é que nós devemos ajudar, por exemplo, as escolas a enquadrarem programas para desenvolverem os hábitos das leituras em crianças? Há jogos, mas por que não também salas de leitura, interpretação de textos, para as crianças ganharem aquele vício da leitura, porque tudo trabalha-se. Então são essas Sim. duas perguntas, como motivar e como podemos fazer parte da Bookshop e como podemos ajudar aqui a incentivar as escolas que os nossos filhos estão para promoverem hábitos de leitura. Ok. Muito obrigada, Sofia. Duas questões importantes. A primeira, com relação à comunidade. Nós lançamos a Bookshop em dezembro, na segunda quinzena, ou seja, é muito recente. E nós fizemos o lançamento da seguinte forma: pusemos à disposição títulos que não havia no mercado, desde infantis, juvenis, a títulos dos tais best-sellers e tudo mais. Agora vamos evoluir realmente para a comunidade. No entanto, as nossas redes sociais são abertas ao acesso de todos. Instagram, Facebook, são todos bem-vindos. E nós estamos a trabalhar no conteúdo que vamos partilhar e vamos querer também ter a partilha das pessoas que integrarem a nossa comunidade. A segunda questão, as escolas, como motivar? Eu acredito que a metodologia não varia muito de ano para ano. Primeiro, tem que haver acesso aos livros. Primeiro lugar, tem de haver acesso aos livros, senão a escola pouco ou nada consegue fazer. Depois, os clubes de livro são sempre uma ótima ideia, porque as crianças podem trocar livros, podem fazer sessões de leituras. Falamos há pouco em autores nacionais. Pode-se convidar um autor para fazer uma leitura numa escola, num grupo, e há várias formas. E também eu acredito, falamos muito na escola, mas eu acho que o objeto principal que vai levar a criança a ter hábito de leitura é a família. É a família, isso eu não abro mão. Porque se eu disser à minha filha, quando chega da escola, ela brinca, tudo mais, tá. Depois do jantar, lê uma página, uma poesia para a mamãe. Nós, quando éramos miúdas, antes mesmo de saber ler, declamávamos poesia. Nós aprendíamos poesia. E quando aprendemos a ler, exatamente, é um dos gêneros que gostamos até hoje. Então, nós podemos motivar as crianças, criar desafios em casa, entre os amigos, os primos, e é uma coisa que eles vão levar para toda a vida. E o fim de semana é para brincar, é para se divertir. Ler também é diversão. Há livros com jogos e pode-se. Uma coisa que eu sinto muito falta, que nós tínhamos muito, era a banda desenhada. Nós mergulhávamos na banda desenhada, Tio Patinhas, etc, etc. Aquilo para nós era a vida. E aprendemos muita coisa. E pode-se usar vários métodos. Ainda há bons livros infantis para motivar, porque se as crianças já crescerem com esse hábito, serão alunos adultos, leitores assíduos. Eu acho que é por aí que devemos potenciar. Obrigada. Muito obrigada, Iracelma. Realmente puxou-me aqui pela memória. Lembro-me que eu tinha que ler, eu ia com meu pai e descíamos a Mutamba, comprávamos o jornal. Eu tinha que ler o Jornal de Angola em voz alta. Apesar do meu pai já ter lido as notícias todas, eu tinha que voltar a ler.
realmente às vezes achamos que é castigo até de certo modo, mas são só os nossos pais a tentar fomentar bons hábitos na nossa vida. Deixa-me só ver, validar aqui se mais alguém tem a mão levantada. Mas alguém tem a mão levantada, continuamos aqui a nossa conversa. Saber de si, a nossa rotina, falou em rotina, Uhum. a nossa rotina, particularmente em Luanda, é muito corrida. Sobretudo para quem mora no sul, trabalha no centro, ou vice-versa. Muitas vezes acaba sendo uma desculpa, noutras realmente uma realidade para as pessoas não terem um tempo, porque ler também requer tempo, também requer concentração, também requer tranquilidade. Tem alguma dica que possa partilhar conosco para meio que eliminar ou mitigar essa ausência de tempo, ou então eliminar distrações ou pequenas distrações que possam haver nesse curto espaço que às vezes conseguimos ter durante o nosso dia a dia? Bem, o que eu faço, porque eu também sou desses que imigra, né? Todos os dias. O que eu tento fazer, eu divido a minha leitura em duas partes. De manhã cedo, antes das crianças se levantarem, tudo o que tem a ver com o lado espiritual, eu faço ali uns 20, 30 minutos. Depois, à noite, tento também fazer mais 30 minutos daquele que for o livro do momento. Então, no fim, acabo por ter 1 hora por dia de leitura. É a forma que eu consigo. E depois aproveito as viagens, ao fim de semana, um bocadinho, mas todos os dias faço sempre um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Ok, boa. É o poder dos pequenos hábitos, né? Sim. Começar com pouco realmente faz muita diferença. Falando ainda em dicas, hum, tem tem assim algum livro que nos possa recomendar que tenha impactado a sua vida, assim, de todos que já leu, existe algum que lhe marcou, assim, de uma forma diferenciada? São vários. São vários, mas recentemente há um que é da Brené Brown, que eu descobri Brené Brown no ano passado. Ela é uma top seller, é super famosa, TED Talk, e eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas o título do livro, eu acho que eu devo ter aqui, até aqui. O título do livro cativou-me. Não sei se conseguem ver. A coragem de ser imperfeito. Porque durante toda a nossa vida vão nos dizendo ou vão nos encaminhando para a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Então, eu li esse livro em abril do ano passado e mudou a minha vida radicalmente. Motivou-me a empreender, a criar a minha comunidade, a fazer mudanças na minha vida pessoal, profissional. E eu acho que é um livro, principalmente para as mulheres, muito que eu super recomendo. Brené Brown, todo o corpo dela de leitura é fantástico, mas esse livro, para mim, em particular, é magnífico. Eu agora estou a ler um dela que eu achava que só acontecia comigo, mas ainda não é melhor que A Coragem de Ser Imperfeito, porque requer coragem ser imperfeito, amar a nossa imperfeição. Muito bom, muito interessante mesmo. Alguém tem alguma questão para colocar? Temos aqui alguns comentários no chat. Olha, falando da influência da família, temos aqui, já agora o Tiago felicita-nos pela iniciativa e diz que precisamos realmente cultivar o hábito de leitura, é verdade. A Edna diz que a avó pedia para que lessem a Bíblia e até hoje ainda conhece algumas histórias, muito bom, muito interessante. E muita gente concorda aqui com fomentar, cultivar a leitura no seu familiar, pois que a família é a principal influenciadora, é verdade.
O Edson lembra-se aqui da Turma da Mônica e as revistas que vinham do estrangeiro, falando aqui da nossa comunidade mais mirim, não é? A Luísa Gomes diz que influencia os filhos a ler pelo menos 2 páginas para a mamã e paga 50 kwanzas. Diz que nunca pagou e eles leem umas 4 ou 6. Estou em dívida até hoje. É melhor, eu acho que seria bom pagar aqui a dívida porque eles têm cumprido e ultrapassado até as expectativas. Iraçalma, mas algum ponto que gostava de partilhar conosco? A comunidade, como podemos fazer? A Sofia para cá já questionou como é que podemos fazer parte, mas Uhum. conta-nos mais um bocado sobre a história dessa comunidade, como é que surgiu, quais foram os desafios para lançar efetivamente em dezembro do ano passado. Nota-se que o caminho é contínuo, lançaram a primeira semente, há muito a se colher ainda, há muito a cultivar, mas conta-nos, fala-nos mais um bocado sobre a comunidade. Obrigada. Como eu disse há pouco, eu fui motivada pelo livro da Brené Brown e desde abril que eu comecei a maquinar essa ideia. Porque eu gosto de livros, eu conheço pessoas que também gostam de livros. Eu sigo comunidades, eu sigo a Oprah Book Club, sigo N comunidades, vamos, de todos os países do mundo, e fui vendo como é que eles estruturam, o que é que eles apresentam, como é que eles partilham e permitem que se partilhe na sua comunidade. E então comecei a trabalhar nisso e em setembro do ano passado decidi começar a implementar. Criamos o conceito, criamos o logotipo, começamos a trabalhar no desenho das redes sociais, da loja online de suporte também. E em dezembro lançamos, na época do Natal, realmente para que as pessoas oferecessem livros, que é uma coisa que começa a ser raro. Então fomos estimulando a que as pessoas oferecessem livros. Agora estamos a concluir os conteúdos a partir da segunda quinzena de fevereiro, vamos abrir uma comunidade como tal. Mais do que uma loja, uma comunidade aberta mesmo, para que todos possamos trocar ideias, trocar experiências, e acredito que vai ser uma mais-valia, pelo menos para as mulheres, jovem mulher, profissional, vai ser uma mais-valia. A Iracema partilhou mais cedo, eu vou partilhar aqui para todos verem, uma coluna de livros que acredito que representam aqui um valor inestimável. Confirmem, por favor, se já conseguem ver. Eu consigo ver. Ok. Então, gostava assim que, de forma muito sucinta, partilhasse connosco. Acredito que já tenha lido todos, talvez alguns até mais de uma vez. Consegue partilhar assim connosco de forma muito Oi? sucinta um bocado sobre cada um deles e porquê, e dizer-nos o porquê dessa seleção? Ok, pode ser. Conforme eu disse há pouco, a lista. Oh, Bem, essa foi a lista do ano passado. E então, começou com livros de parentalidade. Temos aqui 2 títulos, né? Comunique-se com seu filho, de 6 a 11, que é mais ou menos as idades das minhas. Educar, Amar e Dar Limites, esse do Paulo Vieira é muito bom. E depois foi entrando mais para o ramo profissional. Setor financeiro, política monetária. E daí vou para as minhas autoras 2 das favoritas, que é a Sheila Walsh, que são livros, digamos, religiosos ou espirituais. Brené Brown, outra vez. E depois vou para os tais best-sellers. Cura o Seu Intestino, As Fronteiras Africanas, que é um livro que eu já queria ler há muito tempo, e assim sucessivamente. E agora estou a preparar a lista de 2024. É isso, Isabel. Muito bom, muito interessante mesmo. Temos aqui, deixa-me só. Vou deixar por enquanto. Isabel, Sim, sim. posso? Peço desculpas.
E Aham. tal como a Maria, aqui uma boa seleção que tem aqui, por exemplo, livros financeiros, de meditação, ah, e essa mixagem de livros é que traz, acho que, maior conhecimento, porque eu vejo que muita gente se fixam, se é romances, é se é romances, se é livros técnicos, é só livros técnicos, e acho que o grande objetivo aqui da leitura é, quanto maior for diversificar, saber um bocadinho de tudo, é ótimo. E já agora recomendo aqui este livro, Porque Falham as Nações, que eu também li e adorei, eu tenho. Muito bom, Porque Falham as Nações. Portanto, então, os curiosos que gostam, leiam, porque não vão se arrepender. Desculpa lá, Isabel, obrigada. Muito obrigada, Sofia, pelo contributo. Eu, por acaso, como já tenho a imagem, já estão todos anotados, eu vou começar já a procurar alguns, mas ainda pela partilha que fez a Iracelma sobre um bocadinho da história que tem por trás dessas escolhas. Então, tenho a imagem, vou deixar a imagem aqui ainda no chat, quem quiser fazer um print para... vou deixar a imagem aqui a partilhar, quem quiser fazer um print, pode fazê-lo. Já agora, chamar aqui aos nossos participantes para interagirem um pouco mais conosco, no sentido de partilharem algum livro que tenham lido e que tenha marcado de alguma forma a sua vida, o seu contexto, no momento em que leu. Estejam à vontade. Enquanto isso, deixa-me ler aqui a questão da Ivna, acho que é assim que se pronuncia, corrija-me se estiver errada. Pergunta aqui: quais os maiores desafios encontrados na fase de promoção da Bookshop? Como foi e tem sido o processo de aquisição dos livros? Posso? Alô, Isabel? Sim, sim, pode, à vontade. Ah, Depois a ok, Yara também tem uma questão. tá bem. Ivna, eu acredito que o maior desafio nessa fase inicial foi que nós começamos logo com uma loja online propriamente dita, quando a cultura cá em Angola da aquisição de livros online é mais via WhatsApp, via encomendas, e não na loja que requer fazer um registro, né? Cadastrar-se e tudo mais. Apesar de ser mais simplificado, para algumas pessoas esse processo parecia complexo inicialmente, mas temos ultrapassado, as pessoas têm conseguido ter acesso a loja, tem conseguido também partilhar já algumas coisas nas redes sociais conosco, fazer algumas partilhas, que é isso que se pretende. Com relação à aquisição dos livros, graças a Deus, o que levou mais tempo mesmo para lançar a plataforma foi fazer os acordos, os contratos com as distribuidoras. Então, nós estamos a trabalhar nesse momento com uma distribuidora em Portugal, uma distribuidora no Brasil, e temos tido muita solicitação de livros em inglês, de aprendizado em inglês, e estamos já a negociar com alguma de língua inglesa, o que nos permite também oferecer preços mais competitivos, né? Comparando aquilo que são os preços do mercado, porque nós adquirimos diretamente dos distribuidores ou das editoras em alguns casos. E tem sido pacífico. Realmente eu pensei que fosse ser mais complexo. Tudo aquilo que tem a ver com o sistema de ensino angolano adquirimos cá, há uma distribuidora também muito boa e que apoia muitos revendedores e tem sido também um aprendizado, realmente. Obrigada. Obrigada, Iracelma. Tínhamos a Yara com a mão levantada. Yara ainda está conosco. Esteja à Ainda estou vontade, Yara. sim, conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Ok. Boa noite a todas. Muito gosto em fazer parte desta sessão. Eu queria, na verdade, não era uma pergunta, mas partilhar uma experiência e um livro. Embora eu seja uma participação incompleta, o título do livro chama-se O Deus das Pequenas Coisas. É um livro de uma autora indiana e é um livro que marcou a minha vida. Eu já li este livro há cerca de 10 anos atrás e na altura ele foi uma referência a nível mundial e li este livro
ainda estava em Portugal. Ele fala sobre de como nós, sendo humanos, muitas vezes falhamos na vontade de fazer o bem e de forma justa. Então, mostra muito a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, em como facilmente podemos cair por causa da duplicidade da alma, da nossa alma, das nossas paixões. É uma cena que se passa no seio de uma família e é um livro que, por muito que eu leia muitos outros livros, tenha muitas outras experiências de leitura, mas hoje em dia ainda me marca muito no meu convívio, quando eu vejo que no dia a dia, na experiência, vejo que há pessoas que têm outra perspectiva ou que deram algumas curvas na vida e que não era bem aquilo que queria ou que saiu mais do que aquilo que queria. Eu me lembro de como aquele livro demonstra a condição humana. É de uma autora indiana e eu peço desculpa que eu efetivamente não consigo pronunciar o nome, não vou arriscar. Mas se puserem na internet, sem dúvida que vão encontrar o Deus das pequenas coisas. E para a Bookshop, para mim seria um gosto enorme, porque uma vez eu emprestei e não me devolveram. Então, se vocês conseguirem esse livro, eu serei a compradora número 0, porque eu me lembro de passagens desse livro. É uma experiência lindíssima e muito simples de ler. Então, era essa a minha participação, o meu contributo. Yara, muito obrigada. Eu acho que é desse tipo de partilha e de sugestões que todos precisamos, porque confesso que eu não tinha muito hábito de leitura e agora tenho o hábito de leitura e tenho o hábito da escrita também. E isso aconteceu comigo. Comecei a ler por indicações, por motivação, por curiosidade daquilo que algumas pessoas partilhavam sobre livros que liam. Eu acho que é também uma forma de fomentar as pessoas a terem essa curiosidade, ainda que for por mera curiosidade, ler um livro, e eu, desde que comecei, não parei mais. Desde que comecei, não parei mais. Eu acho que é uma boa forma também de fomentar aqui esse bom hábito. Temos mais questões? Deixa-me só validar aqui. Temos aqui alguns livros partilhados no chat. A Lloyd da Almeida partilhou aqui o Start with Why e também o Atomic Habits. Aqui eu acho que são muito interessantes, por acaso estou a ler os dois nesses dias e são livros que realmente mudam, tal como o próprio Lloyd, já não sei se é o Lloyd ou a Lloyd, disse ou escreveu aqui, que mudou completamente o seu foco. E é desse tipo de sugestões realmente que nós precisamos. Iracelma, é da praxe nós pedirmos aqui aos nossos convidados que deixem. A Iracelma, por acaso, já deixou aqui uma lista muito rica de sugestões, mas que deixem aqui uma frase, um pensamento, uma recomendação, algo que nos leve a efetivamente repensarmos ou refletirmos após aqui esse nosso webinar e que possa partilhar conosco algo que lhe tenha marcado, seja uma filosofia de vida ou coisa do gênero. Esteja à vontade para partilhar conosco aqui a título de encerramento da nossa sessão. Muito obrigada, Isabel. Obrigada a todos os participantes. Foi uma sessão muito enriquecedora, o meu primeiro webinar, e estou muito feliz por ter podido partilhar com vocês. Também aprendi bastante. Deixa-me dizer a Yara que já estou à procura do livro. A Bookshop vai ter brevemente esse livro, já estou a trabalhar nesse sentido. E a mensagem que eu tenho a deixar é esta: temos de manter comunidades unidas.
Hoje aprendemos muito, partilhamos e as comunidades de leitura são de extrema, extrema, extrema importância. Começando pelos nossos filhos que participem, nós mesmas também, nem que for um grupo de 4 pessoas, 3 pessoas, que conversem online uma vez por semana, faz uma diferença tremenda. Eu recomendo porque é algo que realmente mudou a minha forma de pensar. Aprendi a respeitar e a reconhecer a visão de outras pessoas. Aprendi a me aventurar também na leitura, que antes era muito conservadora, mas eu hoje arrisco. Há recomendações e eu vou e procuro e leio, sim senhora, e acho que contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. Mais uma vez, obrigada, PWN, pelo convite, Isabel, pelo carinho, pela atenção. Obrigada a todos. Muito Obrigada. obrigada, Iracelma. Se ninguém mais tiver, deixa-me só validar aqui se alguém tem alguma questão, mais algum contributo. Caso contrário, vamos então encerrar aqui o nosso webinar, que foi realmente muito enriquecedor. Mais uma vez, Iracelma, agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter partilhado conosco esse método que é muito simples e completo ao mesmo tempo. Já vou começar a colocá-lo em prática hoje. Tem aqui os pontos que partilhou que são muito importantes, que é a programação, disciplina e organização. Realmente é muito importante termos isso, não só para o hábito de leitura, mas também para a vida, porque a rotina mesmo, sobretudo em Luanda, não ajuda muito. E temos aqui a agradecer a presença de todos. Quem quiser se juntar à PWN, como disse, é só visitar o nosso site, os nossos perfis nas redes sociais também, façam parte da comunidade, que apesar de ser voltada a mulheres, não fazemos distinção de género, temos membros do género masculino, que têm contribuído muito também para aquilo que é o alavancar aqui do nosso projeto e enriquecendo também aquilo que são os nossos objetivos. Muito obrigada a todos, tenham todos uma noite rica, de muita leitura, e até breve. Obrigada. Obrigada a todos. Até Tchau. já. Até já.